Stay with me. O orçamento não é algo fácil de ser feito, mas esse, nesse momento, é especialmente muito ruim, porque ele teve muitos acordos, como eu disse, do ponto de vista de divulgação para outros setores que não deveriam, no meu entender, ser pleiteados, porque tem setores mais importantes do que isso, porque isso tem a ver, como eu disse, com a satisfação de deputados e senadores. Por que isso acontece? Vocês vão me perguntar. Porque os deputados precisam desse capital para tocar obras em suas áreas. Ao tocarem obras em suas áreas, eles entram com seus nomes divulgados nessas obras e têm as suas reeleições no ano que vem garantidas ou em processo de garantia. Então você vê aí como a eleição ela mexe com o jogo político. Bolsonaro querendo se sustentar, o governo querendo se sustentar, e os parlamentares, que são o outro lado da construção do orçamento, nesse processo de divulgação, se mantêm também nesse orçamento que eu vou chamar quase que fictício ou complicado, difícil de ser implementado, também entram nisso porque precisam desse capital para terem seus nomes fortes e presentes no processo de reeleição que acontece no ano que vem. E a gente sempre parte do princípio, isso é muito importante, que uma das premissas básicas do processo político é o político se manter no poder. Tanto Bolsonaro quanto os parlamentares querem se manter. E não fazem pouco para isso. Mesmo que consigam, façam a redução, façam um orçamento bastante complicado como esse que a gente está vendo. Né? Então, vários direitos que são fortes, importantes na sociedade brasileira, estarão não sendo depositados e feitos em decorrência de acordos políticos executados entre o executivo e o legislativo, levando a um orçamento e, por conseguinte, uma aplicabilidade desse orçamento muito ruim. Porque todo orçamento ele trabalha com a premissa, a dupla premissa de receitas e despesas. Não há dúvida, isso é economia básica, isso é administração elementar. Receitas e despesas. Você tem uma estimativa de receita e tem uma estimativa de despesa. Essa relação, você vai circunscrevendo todas as necessidades, as obrigações constitucionais e aquelas que são desejosas, porque tanto o parlamento quanto o executivo tem lá os seus desejos, mas tem aquelas questões que são obrigatórias, são constitucionais. E aí você vai montando esse orçamento, que esse ano, atrasado de forma bastante significativa, levou um orçamento muito ficcional e muito complicado. Tá? Por quê? Por causa do acordo político e, em grande parte, no meu entender, por forte incompetência de ambas as partes. Principalmente incompetência do governo federal, que no seu acordo com o parlamento cumpre isso. Politicamente isso está certo, mas do ponto de vista público, do gerenciamento, isso é péssimo, porque trará resultados. E não trará só resultados imediatos, não. O que você não investe hoje deixará de ser investido e terá prejuízos nos anos subsequentes. Ou seja, um orçamento mal feito, uma crise mal executada, conduz a muito tempo para isso. E o mais interessante, para a gente encerrar essa primeira fala, queridos e queridas, quando nós formos olhar o orçamento do ano que vem, que é um ano eleitoral, e ano eleitoral é um ano muito importante para isso, veremos uma outra política, uma outra forma de apresentação. Você vai ver um gasto muito mais expansionista do que esse ano. Então, esse ano extremamente reducionista, em acordos com o parlamento. Ano que vem você vai ver altamente expansionista. Por quê? Porque o governo federal estará lutando pela sua reeleição e você vai ver o que? Um gasto maior em relação a isso. Por quê? Porque em ano eleitoral a gente aparece mais, você mostra mais serviço e automaticamente a gente verá um processo mais expansionista. O que criará dívidas no futuro. Agora criará ausências, mas lá na frente vão criar dívidas. Ou seja, a criação do orçamento público é algo extremamente político. No meu entender, deveria ser um pouco mais técnico, algo que não tem ocorrido, principalmente nesse ano. Eu acho que é isso para a gente abrir os trabalhos. Professor Walter, quer colocar alguma coisa? Meus amigos, eu concordo com
Guilherme, quando ele fala, e ainda leva um pouco além. Vejam que esse orçamento era para ter ficado pronto no final do ano passado. Já passou um quadrimestre. Veja que um país do tamanho do nosso, 4 meses sem um orçamento e o pessoal brigando no Congresso Nacional por verbas parlamentares. Esse é o problema. E áreas importantíssimas para o nosso país, como educação, perder 8 bilhões de reais. Nenhum educador desse país pode se calar. Você vê que o nosso ensino ele está no fundo do poço. E eu fui professor por 39 anos e 6 meses. Este é o problema. Não poderia, de maneira alguma, o governo federal, se o lençol está curto, deve-se cobrir primeiro o que é mais importante para este país. E não se acocorar em frente ao centrão do Congresso Nacional. Esta é a verdade. Eu não sou contra nenhum político, nada. Eu não falo do governo, eu falo sobre o governo. E 2 áreas que eu defendo, primeiro a parte da educação e cultura, porque eu vivi durante a minha vida toda nesta área e sei o problema que é a educação. E não é de hoje. Não é só culpar também, eu querer culpar o governo federal que está no governo agora, o presidente ou o seu governo. Isso já vem de longe. Alunos que terminam o 2º grau, e se você pedir para ele fazer uma conta de dividir por 2 letras, se ele não pegar a calculadora, ele não consegue fazer. Eu nem estou falando o que eu ensinava no Senai durante 39 anos. A matemática mais complexa em fresadoras, como seno, cosseno, tangente, essas coisas. Eu falo a parte básica, manda ele fazer uma regra de 3 composta, que ele não sabe o que é máximo, o que é mínimo. Então, sem querer entrar nessa área, estou falando da parte da educação, que está no fundo do poço como um todo. E a outra área, aí eu concordo ainda mais, é a parte da previdência social. Porque nós, aposentados desse país, não estamos pedindo favor a seu ninguém. Nós só queremos o que é nosso. Quando o governo federal tira 16 bi da Previdência Social para jogar para as outras áreas, ele coloca em risco tudo isso que nós fizemos. Porque daqui uns dias, pode ser que não haja nem dinheiro para pagar o vigilante que fica na porta das agências, nem para pagar telefone, nem para a Central 135. E eu não estou falando de concurso público com um déficit de 19 mil funcionários que foram demitidos ou aposentaram-se desde 2018 e não foram substituídos. Stay with me.